Amém, amém. Coloca a mão no seu coração, baixe sua cabeça. Jesus, obrigado, Jesus, pela tua presença nessa manhã, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua graça, tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor planejou e preparou de antemão para nós, Pai. Senhor, nós te pedimos, Pai, que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã, Senhor, aquilo que o Senhor já tem feito, Senhor. Que nada venha atrapalhar a mensagem que o Senhor depositou no meu coração, mas que não venha de mim, Senhor, mas que venha unicamente e exclusivamente do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, que o Senhor me use poderosamente, Senhor, para comunicar com a Tua noiva, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, toda dor de cabeça, toda distração, tudo aquilo que possa nos roubar de receber uma semente Tua, Jesus. E eu lhe peço em nome de Jesus que essa semente frutifique em nossos corações, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da Sua mensagem, daquilo que tem sido derramado semana após semanas aqui. Nós glorificamos, Senhor, nós Te amamos, em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus amigos, estão felizes? Vocês acharam que era o Du de novo pregando, né? Todo mundo está confundindo eu com o Du já aqui na igreja. Só quando eu estou de boneco, não. Meus amigos, eu queria trazer uma mensagem. O tema dessa mensagem é verdade ou consequência. Ou verdade ou desafio, né? Para quem é de outras regiões, uma coisa meio regional. E essa é uma mensagem que Jesus depositou no meu coração, já vem falando há um bom tempo comigo, e é aquilo que nós estamos pregando semana após semana aqui, que é sobre a santidade de Deus. E eu queria falar um pouco hoje nós temos dois aspectos que dificultam muito a fala sobre santidade nas igrejas. O primeiro desses é o tempo em que vivemos, e a segunda é o país que a gente vive. Porque o tempo hoje é um tempo em que talvez esteja, que a hipergraça, talvez uma graça barata que a gente chama, ela tem mais espaço nos púlpitos do que a santidade, muitas vezes. É um tempo em que hoje se vive uma anomalia de Jesus e não uma totalidade. A anomalia é quando Jesus para mim é amor, mas para o fulano Jesus é venha como está, para outros Jesus é a riqueza, para alguns Jesus é aquele que dá alimento aos pobres. É como se, eu já usei esse exemplo aqui, mas é como se nós estivéssemos num buffet em que a gente pulasse a salada, no meu caso, e vá direto para o mignon. Então tem muitas pessoas que muitas vezes acham que o evangelho, que Jesus é isso, é eu pular todas as coisas que eu não gosto de um buffet e só me servir daquilo que eu gosto. E é muito difícil falar de santidade nessa era, porque a santidade também ela pressupõe, né, um Deus que ele é absoluto, um Deus que ele não muda e que ele é dele a totalidade das coisas. E hoje nós vivemos numa era do relativismo, em que nada é uma verdade absoluta, tudo é relativo. As verdades e os valores não são mais absolutos. E como se não bastasse isso, o país em que a gente vive, né, é difícil falar de santidade no Brasil, porque a palavra mesmo santidade, ela já não traz muito boas lembranças, muito boas recordações. Chamar alguém de santo hoje, talvez no mundo lá fora, acaba sendo um xingamento irônico. Você já deve ter ouvido aquele cara, o santinho que não bebe, que não usa droga, que não fuma, que não pode fazer nada, o santo. Então virou um xingamento pejorativo de uma forma irônica. Quem nunca ouviu a expressão santo do pau oco, né? Que é justamente quando alguém está se referindo àquela pessoa que está muitas vezes escondida atrás de uma capa de pastor, né? de uma autoridade, de um líder cristão, de um padre, entre aspas. Mas de onde que veio esse termo, você sabe? Eu queria explicar muito brevemente para você entender aonde que eu quero chegar. O Brasil colonial, final ali do século XVII, ele exportava muitos minérios, e especialmente o ouro. E para fugir do fisco, dos tributos de Portugal,
eles tiveram a façanha de pegar aquelas estátuas dos santos, né? Geralmente da Igreja Católica e outras. E aí eles tiveram a brilhante ideia de fazer esses santos de forma oca, para que dentro dele pudesse ser guardado todo o ouro para fazer a exportação daquilo, e para que chegasse em Portugal, em outro país lá, não passasse por esse fisco, por esse tributo, então para dar uma enganada. Então aí surgiu a expressão, quando fizeram toda essa descoberta, que o santo era um santo do pau oco, escondia todas as coisas erradas ali dentro dele. Então onde que eu quero chegar com isso? Você consegue entender muitas vezes que a transgressão está já impregnada na nossa natureza caída, sabe? Na nossa natureza adâmica. Isso vem do século 17 já. Então, muitas vezes nós gostamos de culpar terceiros, falar a corrupção está no sistema, o sistema não presta. Mas, na verdade, a corrupção já está dentro de nós, entranhada dentro da gente, dentro do ser humano, desde sempre, desde Gênesis, né? Como diz na Bíblia. E nas últimas semanas nós estamos falando sobre buscar essa santidade, buscar esse prazer na contemplação da presença de Deus. E a santidade, ela é a própria beleza de Deus. A santidade, a gente precisa encontrar esse prazer na presença. Mas como a gente encontra, né, o prazer nessa presença? Como que encontra? Porque é um peso buscar pela santidade. O Du até falou aqui no ofertório sobre a nossa incredulidade. Eu acho que isso tem totalmente a ver com essa mensagem. Porque por muitas vezes a gente não crê ou não ter uma mudança de mentalidade, nós vamos cair nesses tipos de armadilha. Muitas vezes parece que o prazer e a santidade nos dias de hoje são coisas distintas. Eu tenho que escolher um ou outro, eu tenho que escolher ou ter prazer na minha vida ou escolher a santidade. Jamais eu poderia ter essa escolha dessas duas. Por isso que hoje está impregnado no mundo. E meus amigos, de verdade, nossa escolha não é entre o prazer envolvido no pecado e o castigo, a punição envolvida na santidade de Deus. Pensa comigo, acho que ninguém aqui tem dúvidas, pelo menos eu acredito, né? Eu espero que ninguém tenha dúvida de que o pecado é do diabo e a santidade é de Deus. Amém? O problema é que nós achamos que o pecado que é do inimigo é extremamente poderoso, é prazeroso. Mas a gente acha que a santidade que é de Deus, ela é penitente, ela é um castigo, ela é um peso. E na verdade não é essa a escolha que nós temos que ter. O pecado, ele traz um falso prazer, uma falsa satisfação. Talvez aquele 5 minutos de prazer, né, naquele ditado popular. Uma satisfação momentânea, mas que depois o peso que tem nas nossas costas sobre isso, o peso do arrependimento, o peso do remorso, é muito maior. A gente tem que enxergar a beleza na santidade de Deus. Nós temos que encontrar um lugar de prazer nessa presença. E para encontrar esse lugar de prazer, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade. Nossa ótica precisa ser alterada para longe dos padrões desse mundo, porque desde sempre o homem é caído. E Romanos fala isso, né? Então Jesus, porque Jesus tem me incomodado muito com essa mensagem, com essa busca pela santidade. Esse é um tempo em que o Senhor tem esticado a régua. Eu acredito que não só eu, mas boa parte de nós aqui estamos sendo esticados por Deus. Estamos sendo exprimidos ao máximo. O Raoni falou na quarta-feira, foi poderoso, sobre nós estarmos ali como uma máquina de moer cana ali para todo o bagaço saia fora e sobre só o suco, né? Como diz os influencers aí, só o suco. Então, Jesus tem esticado os governos das finanças de cada um aqui. Jesus tem esticado as minhas finanças também. Eu já compartilhei aqui, grande luta, né, que a gente passa muitas vezes um trabalho da minha esposa. Já faz quase um ano que ela não está recebendo o salário dela inteiro e está nesses emaranhados aí, mas até o ponto de que Jesus tem esticado até na área da saúde, no governo nosso, no governo físico mesmo, sabe? Se alimentar melhor, fazer atividade física. Deus tem me esticado cada vez mais a ter um tempo de intensidade, com mais cobrança, com mais paixão, com mais fervor. E Deus tem cobrado isso cada vez mais. Mas, cara, essa esticar de régua parece que nos frustra muitas vezes. Por quê? Porque parece que a gente não pode perder em nada.
parece que o evangelho se tornou apenas ganhar. Parece que o evangelho é um carro que eu quero. O evangelho se tornou uma casa que eu quero. Se tornou talvez um arrasta para cima. O evangelho se tornou um cargo que eu quero no meu trabalho. O evangelho se tornou sobre um relacionamento que eu busco, um relacionamento que eu estou entrando. O evangelho se torna muitas coisas, um império sendo construído. Mas não, a gente tem que parar de limitar o agir de Deus. Deus tem dado a oportunidade, de verdade, para diversos de nós se reposicionar com temor e tremor na presença de Deus. Deus tem chamado o povo, Deus tem nos avisado. E entenda muito o que eu vou dizer. Deus tem nos avisado que não é sobre queimar demais, é sobre queimar sempre e para sempre. O que isso quer dizer? É igual um fogãozinho de lenha. Cara, você vai colocando a lenha lá, ele demora para pegar fogo, ele fica com aquela brasa, e ele talvez, e muitas vezes o fogão de lenha ali, ele esquenta a casa inteira. Isso é muito melhor do que aquela labareda, aquela chama absurda de um fogo de palha, quando você joga o sapé lá e levanta aquela labareda de fogo, mas em poucos minutos, talvez aquilo ali já não sobra mais nada. Então Deus tem nos avisado, cara, que muita gente... Quantos de vocês já viram pessoas que pulavam, gritavam na presença de Deus, davam um duplo twist carpado e glória a Deus e aleluia, e acabaram se desviando? E talvez aquela pessoa que sempre é apática, aí passam uns tempos, ele vai lá e fecha o olho na hora do louvor, passa um ano, ele levanta a mão, mas ele está queimando constantemente naquela velocidade e tal. Então, tantas pessoas que gastam a vida aos pés de Jesus. Então Deus está nos chamando muitas vezes para não somente ser aquele povo que vai gritar que nem um louco, gritar e dar um duplo twist carpado no louvor. E entenda que isso não é errado, mas eu estou falando que Deus está nos chamando para uma constância, nos chamando para queimar sempre por Ele. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24, no verso 3. Diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus então respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que Jesus está falando aí? Cuidado para que ninguém os engane. A agenda de Satanás, ela é um engano. Jesus podia falar muitas coisas aqui. Cuidado com a promiscuidade, cuidado com a língua, cuidado com aquilo que você está falando, com aquilo que você está ouvindo, cuidado com os sinais de guerra. Ele fala logo em seguida ali nos versículos. Mas não, ele fala: cuidado para que ninguém os engane. Não busque nenhum outro sinal do fim dos tempos, né? A não ser Cristo. O Xandão aqui falou desses dias, algumas semanas atrás: você acha que o diabo vai vir todo vermelho, de chifrinho, de rabinho? Como diz nosso amigo Tatá, vai nada. Ele vai vir talvez travestido do que eu e você mais gostamos, mais amamos, mais queremos, mais almejamos. Ele vem buscando talvez uma brecha. Deus é um Deus que a Bíblia fala que Ele está à porta e bate, e se nós abrirmos, Ele entrará e ceará conosco. Quem entra, o Jesus, Deus, Ele bate na porta e espera entrar. O diabo, ele espera uma brecha da porta aberta para que Ele escancare e entre e azar o seu. Então, meu amigo, se você talvez ama estar numa mesa, cuidar de pessoas, sentar com as pessoas, talvez o diabo pode te atentar nessa área. Talvez aquele liderado que você mais investe tempo, que você mais cuida, é o cara que vai te apunhalar pelas costas, você que lidera aí. Talvez você sempre fiel na parte financeira, nos dízimos, ama isso. Talvez você pode ser tentado na sedução de faça um investimento aqui, vamos fazer um negocinho, um esqueminha aqui que é bom para todo mundo, é bom para nós dois. Talvez você ama servir na igreja, sei lá, no staff, sentinela, qualquer ministério aí, servir o corpo, servir as pessoas.
talvez o diabo pode tentar roubar você nessa área, tentando fazer você pensar, será que vale a pena? Será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena tanto esforço? Será que vale a pena acordar e estar aqui 1h30 antes, todo culto? Será que vale a pena? Então Jesus alerta, cuidado, para que ninguém nos engane. Ah, mas eu não vou mais cuidar de ninguém, porque eu vou ser ferido de novo. Eu não vou mais dar o meu dízimo, dar a minha oferta, porque eu não estou prosperando. Ah, não vou mais abrir meu coração nas mesas, porque talvez um dia quebrar o ambiente seguro. Ah, mais. Sempre a gente tem o mais. Cuidado, irmão. Cuidado. Se você está sendo fiel a Deus e as pessoas estão te fazendo passando você para trás, a Bíblia é muito clara em que você deve se alegrar por isso. Fique tranquilo, se alegre. Enquanto nós retemos as coisas de Cristo por tal engano, o inferno avança dia após dia. Então a gente precisa usar os nossos dons, os nossos recursos para o reino. Pregue em todo lugar, fale de Jesus em todo lugar. Se você tem o dom de cuidar, de ouvir as pessoas, cuide e ouça as pessoas para a glória de Deus. Se você tem o dom de ensinar, ensine para a glória de Deus. Se você tem o dom de se comunicar, talvez você sonhe lá em abrir um canal no YouTube, quero falar de Jesus, eu quero começar a postar no meu stories, mas tem vergonha, a galera vai ficar falando, ó lá o blogueirinho agora assim. Cara, se você tem essa vontade, tem esse dom, vai. Use as ferramentas para o reino de Deus, para que o reino de Deus avance, porque eu não sei você, mas eu estou cansado de ver o inferno avançando nesses dias. A gente tem que se posicionar, amém? A resposta de Jesus para aqueles discípulos que queriam saber o tempo das coisas, queriam saber quando aconteceria o fim dos tempos, a resposta de Jesus foi justamente para nos ensinar que nós devemos nos preocupar mais em estar preparados do que saber a data que vai acontecer a volta dele. O mesmo texto lá em Lucas, capítulo 21, versículo 8, diz assim: ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, o tempo está próximo, não os sigam. Sabe qual que é a moda no Instagram evangélico hoje? Bater na igreja. Quantos homens e mulheres web crentes que ficam só acompanhando falsos crentes sem frutos, apenas com resultados, com números. Números são diferentes do que os frutos realmente. Quantos desses estão aí na internet dando a cara para falar qual é o problema da igreja, para falar o problema da igreja é isso, o problema da igreja é aquilo, descendo a lenha, batendo na igreja. Meu amigo, em nome de Jesus, não fale mal da igreja se você não está disposto a morrer por ela. Não fale. E Jesus, ele é muito claro nesse texto. Não os sigam. Você devia parar de seguir esses homens. Você devia parar de seguir esses homens que abrem uma live no Instagram só para atacar a noiva de Cristo. Os justiceiros e os profetas do YouTube. E o mesmo texto lá em Marcos, ele ainda fala mais, dá mais um pouco ênfase para nós. Aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Ou seja, depois não reclame, Jesus está falando, eu estou avisando antecipadamente. O livro de Atos na Bíblia está recheado de exemplos e de pessoas que com o espírito de enganação para atrapalhar o propósito ali dos discípulos de estabelecer a igreja. E o texto diz aqui claramente sobre esses falsos cristos e falsos profetas, que eles também fazem sinais e maravilhas. E daí Deus fala de novo, Jesus fala de novo ali, cuidado com a distração. Eles vão enganar muitos e, se possível, os eleitos. Quantos de nós já nos distraímos achando que Jesus estava num lugar e ele não estava? Quantos de nós já achou que ouviu de Deus para tomar uma direção, foi lá fazer, se extrapolou e viu que Jesus não estava? Muitas vezes aquele negócio que Deus te deu, você falou assim, não, Deus me deu esse negócio e em 2 meses você fechou. Quantas vezes você foi lá e culpou Deus? Quantas vezes aquele emprego que parecia o emprego dos seus sonhos, de repente as portas fecharam, mas você com a plena convicção de que era Jesus, vai lá e dá o seu jeito, você entra nesse lugar para trabalhar e você vê que o seu sonho de entrar nessa empresa era um pesadelo.
Quantos já viveram isso? Eu já vivi. Eu trabalhei uma época da minha vida com representação comercial, né? Com representante de vendas. E eu recebi uma oferta para representar uma empresa de lâmpada de LED. Isso foi há muito tempo atrás. Foi bem nessa transição das lentes das lâmpadas que a gente tinha mais antigas ali, que elas esquentavam um monte, em que a determinação era que trocasse as lâmpadas de casa para LED por conta de consumo. Quem é mais velho aí vai lembrar desse tempo. E aí eu olhei aquela proposta e eu falei assim: meu Deus, agora o meu sabor de mel chegou, agora a minha vitória chegou. Porque era um mercado que estava tão aquecido na época, mas tão aquecido que cada vez tinha uma empresa nova importando containers da China e tinha mercado para todas essas. Estava a rodo as vendas. Eu falei assim: meu, agora eu vou estourar de vender. Aí beleza, peguei essa empresa para representar, fiz todo o processo. Todo cliente que eu batia, não, mas eu já tenho ela, e essa mesma marca. Quando eu fui ver, 90% do mercado já estava dominado por essa marca. Já tinha eu e mais uns 15 vendendo aqui. Eu falei assim: mano, sobrou só o bar do Zé para eu vender uma lâmpada lá. E eu falei assim: meu Deus, cara. Aí eu vi o que, cara? A minha motivação, aí eu vi que eu extrapolei, só gastei, não vendi nada. Aí depois saí fora, fiquei pouco tempo lá, me frustrei. Mas, cara, eu quero que você entenda que, eu não consultei a Jesus. Eu vi aquela oportunidade nos meus olhos ali. Eu falei assim: meu Deus, agora minha vitória chegou. É isso, não tem como dar errado. Esses são os sinais e maravilhas. Está tudo dando certo, sou filho de Deus, vou para cima. Eu nem consultei a Deus e a minha única motivação foi justamente a parte do dinheiro. E, meu amigo, não consultar a Deus pode e vai muitas vezes acarretar numa frustração que podia facilmente ser evitada. Romanos, no capítulo 8, diz um versículo muito famoso. Acho que todo mundo aqui já ouviu. Sabemos, versículo 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia, tudo coopera para Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez esse seja um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Quantos aqui conhecem a história de alguém que se desviou falando isso? Eu mesmo já ouvi: eu já fui na igreja, aí eu fiquei uns anos afastado, talvez por conta das amizades, acabei caindo em muitas coisas, drogas, bebida, prostituição. Mas agora, glória a Deus, eu endireitei, eu voltei para a igreja. Mas eu acho que foi necessário. Foi necessário eu passar por essa volta no mundo lá fora. Foi necessário eu passar por isso, afinal, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus me protegeu de muitas coisas nessa vida louca. Cara, de verdade, tudo cooperou para o bem? Não cooperou. Eu aprendi com o pastor Leandro Barreto uma coisa. Esse texto poderia ser... O que está nas entrelinhas desse texto? Qual seria uma nova versão para a gente entender? Desse mesmo texto, ele quer dizer: se todos os dias pela manhã você se assenta na mesa do Senhor, come do seu pão, bebe do seu vinho, é certo que qualquer coisa que aconteça nesse dia coopera para o seu bem, porque você tem estado na mesa dos decretos de Deus. Aleluia! Essa é a interpretação do versículo. Então não tem como você pegar sua namorada, cair com sua namorada, se você queimou com Jesus antes de sair de casa. Não tem como você aceitar uma propina se o seu café da manhã foi sentado à mesa com Jesus. Não tem como você cair numa armadilha, cair num falso ensino, cair um falso sinal, falsa maravilha, se você tem um relacionamento íntimo com Jesus todos os dias. E Jesus não é só mais um checklist das tuas tarefas, dos teus afazeres, mas sim um relacionamento genuíno e claro com Ele. Isso que está falando esse texto. Esse texto está falando: será que você quer dirigir a sua vida? Você quer fazer da sua vida fazer o meu controle, eu faço, mas que no final das contas, para dizer que todas as coisas vão cooperar para o bem?
Se você prioriza Jesus, você arruma tempo, você arruma atenção, você arruma dedicação, você arruma dinheiro, você faz qualquer coisa quando você prioriza aquilo. Nós deveríamos consultar o Senhor antes de qualquer coisa. Essa semana passada eu estava conversando com a Gabi e o Neves. Eles noivaram recentemente, né? Tão bonitinho. Ele fez um pedido surpresa, armou lá um piquenique lá no bosque, de uma piquenique que não tinha comida. Ele só botou um tapete no chão, mas eu amei. E cara, foi tão incrível. São um casal extremamente novos. E aí nós estávamos na semana passada, ela perguntou: mas como que foi assim, as escolhas dos fornecedores, as datas? Como é que agora a gente está tipo em crise assim, né? O que vai fazer? Tava numa lista do País das Maravilhas. Vamos casar, vamos. Mas e agora? Como que organiza um casamento? Como é que faz? Cara, o principal conselho que eu pude dar, que foi o que eu e minha esposa fizemos no nosso, eu falei assim: o primeiro convidado do seu casamento tem que ser Jesus. Consulte Jesus. Cara, a gente consultou Jesus sobre cada fornecedor. A gente ia provar um buffet lá que fosse, a gente orava no carro antes de descer, chegava lá para provar a comida. Vai ter que ser aquele que Jesus quer. No fim das contas, várias coisas se encaixaram, assim, ó, várias coisas a gente ganhou e várias coisas aconteceram. Acho que quase todo mundo aqui tem uma história de milagre de casamento, né, cara? Jesus ama isso. Mas tudo porque o primeiro convidado foi Jesus. O primeiro convidado do casamento foi Jesus. Nós consultamos Jesus antes de qualquer coisa. Agora olha isso aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17 diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A injustiça talvez incomoda você, me incomoda. Se você tem orado pela justiça, orado pela saúde, orado muitas vezes por conta de um descaso com o dinheiro público, muitas vezes orado contra as investidas do diabo, sei lá, nas universidades com a galera mais jovem, nessas festas de promiscuidade. Se você tem orado contra talvez a mídia que está talvez manipulando e cada vez mais doutrinando as crianças, saiba de uma coisa, meu amigo: todo julgamento vai começar pela casa do Senhor. O Senhor nunca vai começar a julgar a terra sem antes ter endireitado a igreja. E nesse mesmo capítulo, no versículo 12, um versículo extremamente fofinho pra gente aqui nessa manhã, só que é o contrário, né? Versículo 12, diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge. Ou seja, é a garantia que vai ter treta. Tá garantido, não se surpreenda com isso. Entre vocês para os provar, como se algo estranho não estivesse acontecendo. O Senhor está falando aqui para a gente não se surpreender com esse fogo que surge todos os dias para provar eu e você. Ah, meu Deus, mas por que tanta injustiça nesse mundo? Tem tanto assalto aí fora, os preços estão cada vez mais abusivos. Versículo 13: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Se alegre, irmão, se alegre. Você está morrendo cada dia para que Jesus cresça, se alegre. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Olha o versículo 15. Quem são os fofoqueiros? Os fofoqueiros são equiparados a assassinos, ladrões e criminosos. Aí pegou, né? Os fofoqueiros são como esse, assim. Eu confesso que não sou fofoqueiro, eu sou curioso, eu não passo pra frente, eu quero saber o que está acontecendo.
Eu lembro uma vez que o cara perguntou pra mim: nossa, por que você come tanta carne? Gorda, talvez, muita costela. Eu falei assim: cara, meu avô viveu até os 95 anos comendo carne gorda, assim? Não, cuidando da vida dele, não da dos outros. Tô brincando, só pra dar uma descontraída, vocês estão muito sérios. E cara, se você sofre insultos, talvez por que você faz uma coisa ruim, você se lascou. Mas a Bíblia garante que se você está sofrendo por causa de Cristo, você deveria se exultar de alegria quando passasse por esse sofrimento. Mas aí agora você me pergunta: como que eu não vou cair nesses falsos ensinos? Como que eu não vou ser enganado? Como que eu vou fazer isso? Buscando pela verdade. Efésios capítulo 4, no versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Então, a onda que ele fala ali não é quem fica pregando heresia por aí, levado pelas ondas. Ondas e o vento de doutrina fala daqueles que não têm os 5 ministérios por completo. O ministério que não envolve todos os 5 ministérios. Porque o versículo 16 nos garante que está falando do corpo um todo, à medida que cada um exerce a sua função: pastores, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas. Então, à medida que cada um... Então, uma igreja que ela só é pastoral, eu não estou falando que o pastor sênior da igreja tem que ter os 5 ministérios, tá? Entendo que a igreja, ela tem que se mover dentro desses 5 ministérios. Senão a gente é levado como onda. Quem aqui já foi para a praia e tentou ficar na reta do guarda-sol, né, da família? Então você está lá no guarda-sol, daí você sai, você vai para a água e você fica tentando ficar na reta aqui, ó. Volto na reta com o Raoni aqui. E aí, cara, você está lá, você está de boa nas nossas praias aqui, como a gente diz, todinho com onda. A gente vai indo para o lado, vai sendo jogado aqui e tal. E quando a gente é criança, muitas vezes, eu quando era criança, meus pais ficavam lá debaixo do guarda-sol o tempo todo. Se eu saía da reta e ia um pouquinho mais para o lado da visão deles, eles gritavam: volta aqui para a reta, é perigoso. E a onda ia levando cada vez mais. Quando nós já éramos adolescentes, talvez um pouco mais rebeldes, né? A gente ia um pouquinho mais para dentro da água, um pouquinho mais a água para cima do umbigo lá e tal, vai indo, beleza. E aí, só quando se distanciava muito, assim, aí meus pais já chamavam para voltar para a reta. E quando a gente é adulto, nós mesmos temos essa plena consciência de que a gente está saindo da reta do guarda-sol, a gente precisa voltar. Vocês sem ter essa parábola, porque, cara, é como se a reta fosse os caminhos do Senhor e as ondas estivessem nos levando para longe. Quando você é uma criancinha espiritual, a gente tem que ficar o tempo todo: volta para cá, volta para cá. Nossa, que chato. Não, mas volta para cá, volta para cá. Porque a gente sabe que é perigoso para sair para os dois lados. Quando você já é mais adolescente, às vezes já é aquele cara que já está mais tempo na igreja ali e tal, e ele vai sair: não, pode deixar que aqui eu domine, pode deixar que eu já estou no controle. Mas você vê que está se perdendo, a gente tem que ajustar cada vez mais, tem que lapidar o diamante cada vez mais. E quando nós já somos talvez adultos, né, espirituais, vamos dizer assim, nós temos a plena convicção, estamos desviando um pouquinho aqui, tem que voltar para o trilho, voltar para o prumo. Então o vento de doutrina fala disso. Versículo 17: assim eu lhes digo que no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos teus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Ignorância aqui fala de não entender, não conseguir enxergar a beleza na santidade. Aquilo que nós falamos ali no começo.
como é maravilhoso você ser reservado, ser uma propriedade exclusiva de Deus. A mensagem muitas vezes da hipergraça faz com que a busca da santidade fosse deturpada, tornando algo quase inalcançável. E o versículo 19 fala: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Meus amigos, à medida que nós vamos tendo cada vez mais tempo de conversão, nós vamos ficando mais cascudo, quando nós deveríamos estar cada vez mais apaixonados por Jesus. Quando uma pessoa se achega pela primeira vez com Jesus, ela tem um toque fresco, ela tem uma experiência própria com Jesus, ela fica tão cativada, os olhos dela brilham tanto com aquilo, que a vida dela começa a mudar, os hábitos mudam, os gastos mudam, a ótica, a sede, a fome, querer mais de Deus, com certeza fizeram você e fazem você mudar a forma com que você dedica o seu tempo nas coisas. Se você está nessa etapa, permaneça fiel nisso. Mas se você já é um crente velho, crente velho, por favor, de uma maneira não pejorativa, tá? Não estou chamando ninguém de velho. Mas se você já é um crente mais cascudo, muitas vezes por muito tempo de igreja, talvez você deveria fazer uma pergunta para si mesmo: será que você mantém o mesmo desejo e anseio pelo Senhor? Ou hoje você se satisfaz com outras coisas? Talvez a sua alegria hoje seja no ministério, na igreja, seja num púlpito aqui. Talvez a alegria está no Senhor ou está no meu trabalho, no meu emprego. Minha alegria está no Senhor ou está no louvor que eu toco. Vamos lá para o verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo aqui é partir para longe dele de uma maneira voluntária, mandar o Espírito Santo embora. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Será que você vai ter maturidade? Nós teremos maturidade para se reconciliar com aquela pessoa que tanto fez mal para nós, mas que hoje quer buscar a reconciliação, a restauração? Ou será que nós somos muito cascudos para isso? Nós devemos aumentar a nossa sensibilidade para aquilo que Jesus está apontando. Amém? Então, se para fugir desses enganos nós precisamos caminhar pela verdade, quem é que nos ajuda? João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará por toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido. Então o Espírito Santo, se o Espírito da verdade é aquele que nos guiaria por toda a verdade, por que nós somos abusados por uma falsa doutrina? Por que somos abusados por líderes religiosos? Somos abusados por pastores, muitas vezes. Somos abusados por lobos travestidos de ovelhas. Por falta de conhecimento, por não conhecer a doutrina, por não conhecer o Espírito da verdade, por não caminhar com o Espírito Santo. Nós temos que conhecer tanto a verdade, mas tanto, ao ponto da gente reconhecer de longe o que não é de verdade. Eu não sei quem já viu, existe uma profissão de especialista em notas falsas. Então o cara que eu não sei o nome da profissão em si, né? Não sei, enfim. Mas a especialidade dele é reconhecer ali as notas falsas. Mas para que esse cara reconheça as notas falsas, ele não fica estudando todas as notas falsas, todas as falsificações. Ele não fica olhando o que está de errado, o que estão fazendo de novo no mercado. Mas ele estuda a nota verdadeira. Ele sabe tanto, mas tanto da nota verdadeira,
que se ele bate o olho na outra, ele sabe que é falsa, porque ele conhece a verdadeira, ele conhece a original. E assim tem que ser eu e você com o Evangelho. Amém? Conhecer tanto o Espírito Santo, conhecer tanto a palavra de Deus, conhecer tanto esse Espírito que nos guia por toda a verdade, que a gente vai reconhecer de longe o que é uma imitação barata do Evangelho. E para isso, meu amigo, precisa de uma coisa: Bíblia. Ai, mas eu não consigo ler a Bíblia, eu não gosto, é muito difícil de entender, o linguajar é muito robusto, linguagem antiga. Irmão, se a palavra de Deus é a verdade e o Espírito Santo nos guia por toda a verdade, qual é o problema da gente ler um único livro na vida que muda o rumo e dita como que nós seremos, cara? De verdade, quem viu esses tempos aí, bombou na internet, né, do comediante lá que falou com os crentes lá sobre a Bíblia, quantos que leram a Bíblia inteira? Quase ninguém dentro da igreja, que estão na igreja, que se dizem crentes, que nunca leram a Bíblia, mas já sabem decor e salteado toda a coleção do Harry Potter. Já leram o Harry Potter, que é muito maior em número de páginas do que a Bíblia. Os caras já leram O Senhor dos Anéis e tantas outras coisas, mas não lê a Bíblia. De verdade, se a gente resolvesse não ler mais nada o resto da vida e ler só a Bíblia e aplicar o que está escrito nela, a gente teria sucesso em todas as áreas. Todas as áreas, porque isso é uma promessa. O Du falou aqui sobre a incredulidade. A nossa incredulidade, a falta do conhecimento faz com que a gente não acesse coisas que já estão disponíveis em Jesus. A gente fica pedindo coisas que já estão disponíveis e que a gente precisa acessar, e acessar de todo o coração. A gente quer tanto coisas mastigadas, coisas rápidas, sem esforço nenhum, que a gente não consegue ler um único livro, que é a Bíblia. Talvez a minha geração era daquela que só lia o resumo dos livros na escola e achava que estava apta para fazer uma prova de literatura sobre o livro. Como que você vai estar apta para ser provado sobre um livro? Talvez a geração mais nova das inteligências artificiais só entra lá no ChatGPT para saber do que fala o livro lá. E como que você vai poder falar, com que propriedade você vai poder falar, com que propriedade você vai fazer uma prova sobre algo que você não conhece. De verdade, se a gente diz que uma pessoa, a pessoa de Jesus, foi aquela que mudou nosso rumo de vida, que mudou a nossa vida, a gente era um antes e um depois de Jesus, não é possível que a gente passe um dia sem falar com essa pessoa. Como que a gente fala, eu mudei minha vida por causa de Jesus, e eu nem converso com Jesus? Como? Não tem como. A nossa fé vem de um livro. E se nós não conseguirmos ler esse livro, nós vamos ser enganados pelas coisas que acontecem lá fora. Se você cai muitas vezes numa cilada de um influencer que promete ganhos exorbitantes com um joguinho de azar, se a gente cai na lábia de qualquer um com uma boa retórica que vai lá e apresenta um projetinho aqui, bota seu dinheiro nessa nova cripto, que você vai ganhar uma rentabilidade de 10% ao mês. Se a gente cai muitas vezes na lábia de falsos líderes que fazem um malabarismo para atualizar a Bíblia de uma forma herege para se enquadrar na sociedade que nós vivemos hoje, cara, se nós somos facilmente enganados por essas pessoas, de verdade, como que vai ser com a vida do anticristo? Se a própria Bíblia diz que ele faria sinais, prodígios e maravilhas. Meu Deus! 2 Tessalonicenses capítulo 8 diz: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Sabe o que é isso? Jesus só fazendo um acabou, e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará o uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Meu Deus, o Senhor só está nos treinando para ver o quão tongo nós somos. O quão panguazão
a gente é para ouvir o anticristo e se render a ele pensando que é Cristo. Irmão, se você não conhece a verdade que é a palavra de Deus, como que nós vamos julgar a árvore pelos frutos? Como que você vai saber os frutos que estão sendo dados ou não? E existe uma distração nesse tempo. E a distração é que o que você tem se tornado de bom, muitas vezes, está sendo concorrente do que Deus quer fazer de novo na sua vida. Deixa eu explicar melhor. Às vezes você é uma pessoa muito bem sucedida na sua área de atuação. Vamos lá. Mas você se tornou tão bom naquilo, mas tão bom, que mesmo se o Espírito Santo não estiver ali para te ajudar, você vai saber fazer igual. Eu já passei por, dentro da igreja, eu passei por basicamente todos os ministérios aqui. Quando a gente começou os cultos lá no hotel, não tinha, ninguém na mídia, eu tava mexendo no som, trocava o slide da música, daí eu botava um slide com umas 6 linhas para eu poder tirar foto nesse tempo, aí voltava. O começo foi assim, mas a minha área sempre foi a fotografia, minha especialidade sempre foi. Eu vim da área da fotografia esportiva, e eu me dediquei muito para isso. E toda a competição, toda a partida, todo o trabalho que eu ia fazer, eu sempre orei e pedi a direção do Espírito Santo, para que não fosse só fotos ali, não fosse só registro. Eu sempre dependi do Espírito Santo. E de verdade eu me tornei tão bom, e humilde, que eu poderia fazer isso sem o Espírito Santo. E na igreja, cara, eu tava correndo, muitos aqui sabem, eu tô sempre correndo, fazendo um monte de coisa aí, e as pessoas, graças a Deus, do nosso ministério, da mídia ali, eles têm cada vez mais me ajudado a estar nesse lugar, me ajudado, me impulsionado para isso, para não ficar que nem louco mesmo, correndo toda vez. E de verdade, quando assumi, eu sempre assumi com muito temor essa área, justamente por conta disso. Eu sabia que eu fazia as coisas bem feitas, eu sabia que eu era bom, mas eu não queria que isso se sobressaísse com o que Deus queria fazer. E eu lembro exatamente no dia que eu deixei isso sobressair. Era um culto ali no Hour. Eu acordei meio preguiçosão no domingo, Porque sábado você vai dormir tarde, e domingo você tem que estar aqui para servir 1h30 antes, você tem que acordar. E a gente fica tão cego que não vê o privilégio, Ali no nosso antigo ponto no Hour. Para quem não sabe, eu acho que eu moro mais 5, 6 quadras dali. Aí eu lembrava do pessoal lá de Campo Largo, que deve ter que sair 4 da manhã, tô brincando. E eu não queria estar ali na igreja, eu não queria. Eu simplesmente peguei a minha câmera, peguei o material, vamos lá fotografar então. Mano, peguei na igreja, cheguei, comecei a fotografar e tal, mas muito no automático, já sabia o que fazer. E eu lembro muito desse dia. Começou o louvor, eu nem lembro o que foi tocado, eu sei que eu comecei a chorar porque o Espírito Santo veio pra mim e falou assim: cara, o quanto vocês sonhavam com isso? A gente ficou 2, 3 anos quase aqui, tendo GC, nas casas, sem ter culto, e sonhando com o culto, querendo, era até uma briga no meio da liderança, e todo mundo queria o culto, e Deus não deixava. De repente Deus permitiu, nós vamos pro hotel, e beleza, fomos para o primeiro ponto nosso ali, e Jesus me levou para esse lugar. Falou: cara, cadê aquela vontade? Enquanto todo mundo estava indo na igreja no domingo, uma coisa boba, cara, tipo, que nós conversávamos com as pessoas falavam assim: cara, que saudade de levantar, me arrumar, pegar minha família e ir para a igreja. Faz 2 anos que nós estamos aqui, que Deus nos direcionou para ir para Poema e não tem um culto. Que igreja é essa? E eu fiz do culto ali nesse dia um lugar para eu fotografar. De verdade, cara, não deixe o que você sabe fazer de bom atrapalhar o que Deus quer fazer de bom em você.
Talvez o maior exemplo disso na Bíblia seja de Noé. Pensa, irmão, Noé, 100 anos para construir o barquinho. 100 anos, Deus te direciona, ninguém compra a sua ideia e você fica lá, insiste, constrói a arca, constrói um barco por 100 anos para que ele fique flutuando por um ano, enquanto o mundo é devastado, né? Com o dilúvio que destrói toda a terra. 100 anos de construção para um ano de uso. E aí Deus manda abrir a porta do barco, deixa ele para trás e segue, porque Deus tem algo novo. Teria essa coragem? Você teria essa coragem? 100 anos construindo para um ano de uso e Deus falar: saia, eu tenho uma coisa nova? Ou será que você faria a sua arca o teu grande símbolo para mostrar o quanto você é bom naquilo que Deus confiou já para você um dia? Não se distraia com o que deu certo e não se martirize também com o que deu errado, mas busque ser parecido com Jesus e busque o que Ele tem hoje para a sua vida. Amém? Nós deveríamos buscar menos os holofotes, o hype das coisas, e buscar mais o chão, a face de Deus. E de verdade, se você passou por problemas, foi ferido muitas vezes em outros ministérios, você precisa tocar o corpo, como o Raoni falou, ser curado, ser restaurado. Você precisa sair de um lugar de vitimismo e assumir o protagonismo da sua vida. Se posiciona, anda com homens e mulheres que buscam fazer a vontade de Deus. Não anda com as pessoas que ficam só. Se você está vivendo na lama e anda com pessoas que só te afundam mais na lama, ande com pessoas que estão caminhando para um propósito, que estão caminhando para Jesus. Você não pode andar feridento também. Muitas vezes, eu fazia tudo certo lá na minha igreja, quando eu ia me feriram, só sugaram na minha vida, eu dediquei minha vida por aquilo lá, e agora tudo está desmoronando, tudo está caindo, como se fosse Elias lá naquele lugar choramingando lá, e até que Deus fala para ele que 7.000 não se dobraram. Meus amigos, tem um povo remanescente. Tem um povo que não negocia, e eu quero trazer alguns aqui. Tem muitas igrejas que não são conhecidas no Instagram, que não tem uma mega estrutura, mas que estão chacoalhando o inferno e saqueando o inferno e ganhando as pessoas para Jesus. Tem muita gente fazendo o trabalho de forma séria. Por isso não siga os caras que estão batendo na noiva. Romanos capítulo 11, verso 1. Fala dos 7.000. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, eu sou o único que sobrou, e agora estão procurando me matar. Qual foi a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras, porque se fosse pelas obras, já não seria graça. Irmão, o processo do tratamento de Deus envolve confronto, sim. Deus não apenas conforta, mas Ele confronta também. Com Elias foi assim: primeiro Deus sustentou ele, protegeu ele o tempo todo. Depois ele experimentou o poder do céu. E por último, ele nunca esteve sozinho. Deus então vai lá e adverte, falando desses 7.000 homens. Longe dos holofotes, tem muita gente boa servindo a Deus, meu. A obra de Deus é realizada muito mais pelos anônimos que mantêm uma vida íntegra e digna, que não estão muitas vezes em cima de um púlpito, mas estão dentro das empresas, dentro das escolas, dentro das favelas, dentro do buraco que for, pregando o evangelho.
Elias foi sim extremamente temente a Deus, mas ele não foi o único. A Poema não é a única igreja. Tem muita gente boa. Nós somos melhor, mas... Tô brincando. Atos capítulo 4 conta de outro pessoal que não se dobrou, Pedro e João, perante ali o Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte, né? Era uma associação de mais ou menos 20 juízes em que cada cidade tinha que ter, segundo as tradições judaicas lá, né? Aí Pedro e João, eles foram presos, né, por curarem um homem que estava aleijado, por pregarem sobre Jesus, e eles estavam de frente a essa Suprema Corte. No versículo 13: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. E assim ordenaram que ele saísse ali do Sinédrio e começaram a discutir: o que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los para que não falem mais com ninguém desse nome. Então chamaram eles novamente e ordenaram que eles não falassem e nem ensinassem sobre Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus. Aleluia. Não deixa de falar de Deus. Tem uma promessa de Deus para isso. Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa lá em Mateus que está falando: se me confessar diante dos homens, eu confessarei diante ao meu Pai. Tem uma promessa. Daniel, acho que o maior influencer de uma geração, muito maior do que a Virgínia. Daniel, jovem de Judá, foi lá na época levado cativo lá para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, um grande megalomaníaco, um grande homem que construiu um império luxuoso para si do rei. Daniel, juntamente com seus amigos ali, Ananias, Misael e Azarias, eles foram submetidos a todo o processo de reeducação e de renomeação, ou com o objetivo de fazer eles ser parte da cultura da Babilônia. E o que aconteceu? O rei designou para eles novos nomes. Daniel foi chamado Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias foram chamados de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isso fazem referência a deuses babilônicos. Os nomes tinham muita relevância, muita importância naquela época. E eles não quiseram, e eles permaneceram fiéis, se recusaram a se contaminar com a comida. Eles falaram que não queriam a comida do rei, não queriam a comida da corte real ali, porque aquelas comidas todas da época também eram oferecidas aos deuses babilônicos. Aí o rei vai lá um dia, teve um sonho que perturbou a cabeça dele. Aí ele deu ordem para que alguns magos sábios fossem interpretar esse sonho que ele teve, porque isso incomodou demais. Aí vai um dos magos, chega para ele, para o rei, e fala assim: eu vou interpretar seu sonho, conta para mim qual foi. Aí o rei falou assim: vocês estão querendo ganhar tempo, eu quero que você me fale o sonho e me fale a interpretação, para eu saber que vocês não estão dando migué. Então o mago foi lá e falou pro rei: isso é impossível. É impossível eu saber o que você sonhou e ainda interpretar. Você precisa me falar o seu sonho. Aí ele ficou furioso, mandou matar todo mundo que era sábio, todo mundo que era mago daquela época. Falou: vai todo mundo. Mas aí se levanta Daniel, se posiciona e vai lá pedir um tempo. Deixa eu com os meus amigos buscar o Senhor, que eu vou revelar para você qual foi o seu sonho e vou interpretá-lo. Aí Daniel vai lá e interpreta, e fala o sonho do rei, interpreta. Depois você lê o livro de Daniel, é um apocalipse do Velho Testamento, né? Fala de reinos. O sonho falava de um reino, desse rei Nabucodonosor sendo destruído por um reino que era muito maior que esse, que é o reino de Deus. Eu não vou entrar nisso por conta do tempo. Mas aí
Sabendo disso, sabendo dessa interpretação, o rei vai lá para não perder a moral com o povo, e ele manda fazer uma estátua inteiramente de ouro e obriga todos a se prostrarem e a adorarem a estátua dele. Aí os brothers de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se recusaram a adorar essa estátua. E aí o rei vai lá e determina um decreto para que quem não adorasse fosse jogado numa fornalha para ser queimado. E eles continuaram a não se curvar para esse rei. Aí o rei ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, que isso é extremamente desnecessário, né? Porque já era a maior pena de morte, uma pena agressiva da época. Ele mandou aquecer 7 vezes mais. E ainda o rei perguntou para os três patinhos lá: quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? E qual foi a resposta deles? Olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, amém, mas nós não vamos nos curvar para outros deuses. Eles foram pressionados pela idolatria, né? Pressionados a fazer aquilo que todo mundo estava fazendo. Foram pressionados ali, seduzidos para curtir as fotinhas, postar as fotinhas, os videozinhos, ganhar engajamento, colocar qualquer coisa à frente de Deus. Mas eles não cederam. E a fornalha estava tão quente que um soldado amarrou os 3 ali. Eles estavam amarrados, pernas, braços, tudo, eles estavam completamente amarrados. E o soldado que foi jogar eles lá dentro acabou morrendo queimado. E aí jogou os 3 lá dentro e começa a pegar fogo. Até que o rei fica ali de fora, junto com todo mundo, porque aquilo ali era um espetáculo. Então, rodeado de gente, ele olha para aquela fornalha pegando fogo e ele vê esses 3 se levantando, desamarrados, andando, sem queimar nenhum fio de cabelo. Sadraque, Mesaque e Abednego se levantaram ali. Mas aí o rei pergunta para os soldados ali do lado: mas não foram 3 homens que nós jogamos lá dentro? Sim, meu patrão. Então por que eu estou vendo 4 homens andando sem sofrer nenhum dano pelo fogo? Tinha um 4º homem lá dentro. E esse homem era o Cristo, porque a Bíblia fala, ele era semelhante ao Filho do Homem. Jesus estava na fornalha com eles, livrando eles da morte. Assim foi com Daniel, na mesma situação de não se curvar, não adorar. Ele é jogado numa cova dos leões e ele sai dali sem sofrer nenhum arranhão. E a Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 21: ó Rei que vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal nenhum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi nenhum mal. Ó rei, o rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram ele da cova, viam que ele não tinha nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou os reinados de Dário e Ciro na Pérsia. Deus prosperou todo um povo por causa de homens posicionados, buscando pela santidade, que não negociaram os princípios, não negociaram os valores. Deus prosperou por quê? Porque homens preferiam morrer do que pecar. Homens ali preferiam a morte do que a idolatria aos outros deuses. Muitas pessoas têm um preço, porque na hora que elas são apertadas, elas afrouxam na sua fidelidade. Muitas pessoas pensam que nem sempre Deus vai me livrar dos meus problemas. Cara, Deus não te livra dos problemas, Deus te livra nos problemas.
Eles servem ao Deus porque Ele é. Porque o que aconteceu ali? Eles podiam ter todas as coisas, todas as iguarias, tudo que o rei estava oferecendo eles podiam ter, mas eles não queriam, porque eles sabiam que eles serviam a um Deus não porque Ele podia dar, mas porque Ele é. Porque eles falaram: se Deus quiser nos livrar, beleza. Se Deus não quiser, também não tem problema, a gente serve Deus mesmo assim. E o quarto homem era o próprio Cristo, que estava livrando eles da fornalha. Amém? Aleluia. Qual que era a principal estratégia do rei com eles? Deu novos nomes, exigiu comidas e adoração. Primeiro ele fez com que eles aprendessem a nova cultura, falassem a língua deles, para que eles fossem inseridos nessa cultura. Depois, porque eles comessem a comida do rei, a comida que todo o povo come, ou seja, aquilo que o povo se nutria. E por último, eles precisavam ter novos nomes, e nomes que não faziam mais nenhuma referência a Deus. A estratégia era do esquecimento, quem eles eram. Muitas vezes a estratégia é arrancar sua origem. Eles não se importaram pela troca de nomes, eles não quiseram se alimentar com os alimentos do rei. Por quê? Porque você preso, comendo as comidas do rei, eles não queriam estar confortáveis nesse lugar. Tem uma frase baseado em Foucault, um sociólogo francês, que diz assim, e eu já quero encerrar: a maior prisão de alguém não são as correntes. Abra a cela de um prisioneiro e não se assuste se ele não sair, principalmente se a cela for extremamente confortável. Não existe prisão mais terrível do que o conforto. O conforto nos prende. Você entende que aquilo ali era um conforto? Mano, eu me recuso a estar confortável. Eu me recuso a estar confortável. E de verdade, você que está plantado hoje, glória a Deus, numa igreja saudável, cuidado, se posiciona, tenha temor. Muitos sabem aí dos escândalos que têm acontecido na igreja, muitos sabem. Talvez alguns vão ter a oportunidade de sentar com as pessoas que foram feridas, outros vão poder sentar com pessoas que feriram. Então busque a face de Deus, e Ele vai te dar autoridade nesse tempo. Não autoridade para você abrir seu Instagram e sair metendo pau, não. De sair descendo a lenha na igreja, sair descendo a lenha em pastores, sair descendo a lenha nos líderes religiosos, sair descendo a lenha na noiva de Cristo. Mas uma autoridade para que você faça como Natã, que chegou para Davi face a face e diz: assim diz o Senhor, eu estou aqui confrontando porque eu ainda te amo, eu ainda restauro, porque eu ainda curo, porque Jesus ainda tem um vinho novo e há um juízo. E o juízo começa por onde? Pela casa do Senhor. Nós precisamos ajustar a casa do Senhor. Olha a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja mais poderosa daquele tempo. Pense, Poema, a igreja mais poderosa do tempo. Apocalipse, capítulo 2. O anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, conheço seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova o que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Olha que igreja incrível. Que igreja maravilhosa, não é? Todos os princípios redondinhas, poderosas, não se enganaram. Mas aí vem o versículo 4: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava lá no início. Se não se arrepender,
Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. A igreja de Éfeso, meus amigos, era a igreja mais poderosa, mas eles não ouviram o Senhor. A instrução era voltar ao primeiro amor, aperfeiçoar o encargo evangelístico. Timóteo era o líder ali, Paulo instruiu Timóteo, um apóstolo, o cargo apostólico do Timóteo, mas ele precisava aperfeiçoar o dom evangelístico. Igreja de Éfeso, vocês são os incríveis. Igreja Poema, vocês são uma igreja poderosa, vocês são perseverantes, vocês suportam o sofrimento por causa de Jesus, vocês são prósperos, mas não se esqueçam do primeiro amor, viu? Não queiram ficar engajados e mais conhecidos na terra, na internet, do que no reino de Deus. Façam as obras do início, aperfeiçoe o seu encargo, o seu dom evangelístico. Sabe o que aconteceu com a grande igreja de Éfeso? Foi tirado o candelabro. Candelabro significa dar luz aos sacerdotes. O candelabro é feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil. A igreja não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. Mas se ela não tem intimidade, ela não brilha. Se ela não ama, ela não brilha. A igreja poderosa de Éfeso, a cidade de Éfeso era a maior cidade da Ásia. Poucos anos depois deixou de existir. O que antes era a principal igreja, a principal cidade, hoje são só uns pedaços de pedra, onde é a Turquia e a lembrança de uma igreja e de um povo que perdeu o tempo de Deus. Quantas pessoas que eram extremamente poderosas e desapareceram? Quantos ainda vão aparecer? Mas quer uma boa notícia? Fica de pé. Não é essa a boa notícia, né? Duas boas notícias. Ficar de pé para parecer que está acabando. Mas a boa notícia: sempre haverá os remanescentes de geração em geração. Nós cantamos aqui, aleluia, uma música que, sei lá, de 1200, de tão antiga. Cara, vieram cantores gospel poderosos, passaram, ondas passaram, e eu não estou falando mal contra isso, movimentos nasceram e morreram, mas há um povo remanescente, o encargo, a manifestação do Espírito de Deus, há coisas que acontecem de geração em geração. Muitos ministérios ainda nem começaram. Muitos homens serão grande voz de Deus para uma geração e nem apareceram. Por quê? Porque estão fechados no quartinho buscando Deus no secreto. E um dia Deus vai recompensar publicamente. Vocês que agora estão com a luz, vivam como filho da luz. Para encerrar agora de verdade, eu queria Efésios 5, no versículo 8: porque outrora vocês eram trevas e agora vocês são luz no meio do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis as coisas. E aqui eu quero dizer, o verso 14: por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Pelo que o teu coração está queimando? Ou melhor ainda, quais são os motivos que te impedem de queimar mais por Jesus? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quais são os motivos que têm te impedido de queimar mais por Jesus?
Nós servimos a um Deus que não livra nós da fornalha, não nos livra da cova dos leões, não nos livra da prisão, mas Ele nos livra na fornalha, nos livra na cova dos leões, nos livra aonde? Na prisão. Só tem uma coisa que Deus nos livrou foi do quê? Da cruz, porque na cruz Ele se fez o meu pecado e o seu pecado, Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Nós não suportaríamos tanto sofrimento. Jesus suportou por causa de mim e por causa de você, meu amigo. O maior presente é você poder se relacionar com Jesus todos os dias. O melhor presente Ele já deu, perdoando o meu pecado e o seu, e nos dando um livre acesso a Deus. Não tem nada mais poderoso que isso. Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Nos mostra o caminho. O Espírito Santo nos guia por toda a verdade. Nos faz não ser apenas uma igreja poderosa em Ti, Jesus, mas uma igreja sensível à Tua voz, Pai. Jesus, nos mostra que o caminho da santidade pode ser prazeroso, Jesus. Nos mostra, Pai, o que o Seu coração diz sobre nós. Jesus, reacende uma paixão por Ti nessa manhã. Se você não tem queimado por Jesus, se você não tem encontrado esse lugar de prazer, se para você é uma dificuldade, fale isso para Jesus. Jesus, eu amo mais o pecado do que você. Jesus, eu amo mais as coisas do mundo do que você. Jesus, eu amo mais os prazeres do pecado do que você. Mas não fique apático nesse momento, porque Deus não resiste a um coração quebrantado, um coração contrito, um coração verdadeiro e rasgado na presença dEle. Jesus não resiste a você. Senhor, não nos resista, Pai, não nos resista, Jesus, não nos resista, não resista a essa igreja, Jesus. Não nos deixe ser uma igreja cheia do poder e pouca presença, Jesus. Senhor, nos ensina a contemplar a Tua presença, encontrar beleza na tua santidade, Jesus. Nos renova em nome de Jesus. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos.